Bom dia, detetives, tudo bem com vocês? Vamos para mais um dia de estudo, né? Que bom, graças a Deus. Bom, A Grande Batalha, que é a revista que nós estávamos estudando, acabou as lições e temos agora temas avulsos, que será em cima das parábolas de Jesus. Então, se você quer saber, estudar um pouco mais alguma parábola que Jesus nos ensinou, posta lá no grupo que nós vamos nos reunir para estudarmos juntos, tá bom? Hoje a parábola será em cima da Marcos 4, né? Marcos capítulo 4, que é sobre o semeador. Mas antes vamos orar? Senhor, queremos te agradecer muito por essa oportunidade de estudarmos mais ainda sobre a sua palavra, com comunhão, com união, e que no tempo certo possamos aplicá-la, meu Pai, em nome de Jesus. Perdoe os nossos erros, nossas falhas, pois nós nos arrependemos diante da Tua presença, meu Pai. Ó Deus, que eu diminua e o Senhor cresça, e que a doce presença do Espírito Santo ministre nesta aula com liberdade. Em nome de Jesus. Amém. Bom, então essa parábola, Jesus estava ensinando as pessoas e ele disse assim, que um homem, certo homem, saiu a semear. E aí, ele foi e colocou algumas sementes na beira do caminho, ó. Umas sementes na beira do caminho. Só que aí, o que aconteceu? Vieram os passarinhos, comeram tudo. Estavam com fome, né? Comeu, acabou aquela semente. Ele continuou espalhando a semente. Uma outra parte, ele colocou num local onde tinha muitas pedras e pouca terra. Ó, ó o barulho. Tem muita terra aqui, né? Muita pedra, mas não tem muita terra. E aí o que aconteceu? Logo elas brotaram, as flores, mas elas não conseguiram o que? Achar uma raiz profunda, porque não tinha terra. E aí murchou. Outras ele jogou no meio dos espinhos. Só que os espinhos cresceram e sufocaram as plantas. Agora, outra, ele foi, jogou em terra boa, em terra assim que conseguiu brotar e produzir base de 30, 60 e 100 grãos por um. Ficou essa coisa mais linda, né? E aí Jesus termina dizendo assim: se vocês têm ouvidos para ouvir, que ouçam. Então os discípulos ficaram pensando: nossa, mas o que o mestre está querendo dizer, né? E aí, algumas pessoas foram embora, outras ficaram, e junto com os discípulos, começaram a perguntar para Jesus, porque eles não estavam entendendo. Vocês podem ir para o versículo, capítulo 13, continuando no versículo 4, capítulo 13. Aí Jesus fala assim: então Jesus perguntou: se vocês não entendem essa parábola, como vão entender as outras? E aí Jesus decide explicar. Ele disse assim, que a semente, esse semeador saiu a semear a palavra de Deus. E algumas pessoas ouviram. Por que Jesus falava por parábolas, né? Ele falava para os discípulos que para eles era para revelar sobre o reino. Mas para as outras pessoas que não iam fazer parte, ele falaria por palavras que elas iam ouvir, mas não iam entender muito bem. Mas Deus sempre dava uma história, né? Jesus sempre explicava por uma história para que a gente comparasse. E aí Jesus explicou: olha, a palavra de Deus algumas pessoas escutam. E aí eu vou começar com a primeira pessoa. Existem pessoas que é como aquela semente que está na beira do caminho. Então ela ouve a palavra, só que vem Satanás, ele não é o passarinho, vem Satanás, e fala as suas mentiras. Diz para a pessoa: ai, você acredita na Bíblia? Ai, você acredita no seu pastor? Para que você está vendo vídeo aula? Você já tem um monte de vídeo da escola para dar conta, um monte de lição. Para que mais? Não. Sabe o que você faz? Coloca a vídeo aula e vai pondo para frente. Dá só aquela pincelada, tá bom, né? Ou outras coisas. Então quer dizer, Satanás vem para enganar, porque ele veio isso para roubar, matar e destruir, certo? E a pessoa dá ouvido a ele e
ouviu a mensagem e largou, abandona. Acabou, não tem mais aquela semente para dar fruto. Outra pessoa, ela é comparada como se o coração dela fosse cheio de pedras, então é um coração mais duro, mais fechado, que ouve a mensagem de Deus, mas não deixa criar raiz, ou seja, não tem arrependimento, não tem a compreensão da palavra de Deus. E aí, quando vem os sofrimentos e as perseguições, acabam até mesmo abandonando a fé. E eu me recordo que uma época, antes de eu realmente me arrepender e aceitar Jesus Cristo, eu tinha mais ou menos uns 20 anos, eu era essa pessoa. Eu ia pra igreja, vamos pra essa igreja? Vamos pra igreja de São Paulo? Vamos, e estamos indo aí. Mas eu não tinha compreensão. E quando vieram os sofrimentos, eu simplesmente abandonei. Mas graças a Deus, depois de um tempo eu me arrependi e aí sim fiquei firme com o Senhor. E que assim seja até o fim, né? E algumas pessoas, essa é a segunda pessoa. Outra pessoa é comparada como um espinho. O que acontece? Ela ouve a mensagem de Deus, né? Desculpa. É como se tivesse aquelas preocupações do mundo, a ilusão sobre as riquezas e também as ambições de ter algo aqui no mundo, de realizar, de ser uma pessoa melhor, mas elas sufocam, atropelam as coisas e não deixam que a mensagem de Deus cresça. Então, assim, eu não tô dizendo que a gente não pode trabalhar, que a gente não pode estudar, não é isso, a gente tem que fazer. Lembra, uma vez nós fizemos uma aula, nós temos 24 horas por dia e nós temos que dividir nosso momento para cada coisa, mas como prioridade o reino dos céus, né? O nosso Senhor, de estar juntinho com Ele, conectado, né? Em agradecimento, em pedidos de perdão, em aprender mais sobre a palavra, em evangelizar, né? E aí sim também trabalhar, também estudar, dá tempo pra gente fazer todas as coisas. Esse tipo de pessoa está dizendo na Bíblia é que ela fica muito preocupada com as coisas do mundo. E aí ela ouve a mensagem, mas por causa das preocupações com o mundo, fica sufocada e não aprende. Até que Jesus fala assim que existem aquelas pessoas que vão ouvir a mensagem e ela tem uma terra boa. Ela é comparada com uma terra boa, porque elas aceitam a mensagem, elas realmente produzem uma grande colheita, umas 30, outras 60, outras 100 vezes mais do que foi semeado. Ou seja, essas pessoas, elas são aquelas pessoas que aceitaram definitivamente a palavra de Deus, que elas se arrependeram do pecado, tornaram-se uma nova criatura, estão dispostas a obedecer a Deus e confiam plenamente no Senhor. Tem momentos que a gente pode vir alguma dúvida na nossa mente, pode vir alguma preocupação, sim, mas a gente confia naquele que é o nosso Senhor. E aí nós vamos em oração buscá-lo, para que ele fale conosco, a gente conversa com ele e espera a sua resposta, para que tenhamos paz, né? Nesse momento mesmo de pandemia, quantas foram as vezes que eu mesma fui buscar o Senhor? E ele me trouxe paz no coração quando eu precisei. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo a sua imagem e semelhança. Eu vou ter que continuar o vídeo com outro complemento, tá, detetives?